Olá, mais um episódio do nosso Cast Zoom e hoje temos 3 queridas aqui do Instituto Zoom, né? Um pessoalzinho que já está há muitos anos aqui, desde a fundação. Vamos se apresentar? Vamos. Eu sou a Valquíria, diretora clínica do Instituto Zoom, estou há 14 anos e a gente veio trazer uma surpresa e novidade que todos vocês vão gostar muito. Joia! Eu sou a Rivanilda, eu sou coordenadora dos atendimentos da instituição, eu estou no Instituto há 12 anos. Eu sou a Ana, fisioterapeuta, estou na instituição há 4 anos. Bom, sejam bem-vindas a um novo episódio do Cast Zoom. E hoje nós vamos trazer para vocês uma novidade que o Instituto Zoom lançou. É uma coisa assim muito importante que vai contribuir muito com o autismo da cidade e da região. Então, qual é a novidade, Valquíria? Pois é, uma grande novidade que a Escola Proximais também está participando. Nós, do Instituto Zoom, somos um centro de referência, né, de estudos, de prestação de serviço, e nós, há um tempo atrás, confeccionamos um manual de orientação parental. E, recentemente, esse manual foi revisado, foi atualizado, e a gente vai disponibilizar para vocês, mas primeiro a gente vai contar como é esse manual, para que ele serve, os objetivos, certo? E aí, quem fez parte de toda essa elaboração do material? Antes de começar a falar sobre isso, nós estamos falando deste manual, tá bom? Na época da pandemia, né, que a gente tinha os atendimentos à distância, a gente resolveu, né, confeccionar esse manual por conta que a gente não teria os atendimentos físicos, não teria as famílias aqui presentes, então a gente resolveu, né, confeccionar esse manual. Só que ele estava ainda em alguns parâmetros, né, de objetividade para o atendimento à distância. Então a gente revisou, né, Ana? E como que ele ficou? Bom, nós revisamos e atualizamos para uma parte mais atual, com outros estudos também que surgiram nesses 5 anos de e-book, né? E nós repaginamos de acordo com as palestras que nós tivemos também aqui no Instituto, que participaram as fisioterapeutas, terapia ocupacional, psicólogo, nutricionista, os médicos com a parte de farmacologia também. Então, nós pegamos todos esses conteúdos que estavam reunidos ali no nosso arquivo e aí eu editei para um e-book, para um manual que seja muito mais prático para a gente ter essas informações à mão e a serviço do pessoal. Então, desde do que significa o autismo, sim, as comorbidades, tudo vai fazer parte do e-book. Sim, nós temos a parte do que é o autismo, como é receber esse diagnóstico, o que fazer depois que a gente tem esse diagnóstico, porque é uma coisa que a gente nunca espera, né, um diagnóstico, e para a gente ter um norte, né, porque o diagnóstico ele não é um destino, ele é um ponto de partida. Então, quando a gente leva isso ao pé da letra, do ponto de partida, a gente precisa saber de onde começar. Então, está tudo explicado aqui, tem a parte da assistência social também, como é importante, a gente tem várias assistentes sociais à nossa disposição aqui no Instituto, um trabalho excelente, elas são maravilhosas, né? Sempre à disposição, então tem tudo aqui que elas também contribuíram muito, então cada parte da nossa equipe multidisciplinar teve a sua contribuição e eu fui responsável por reunir tudo isso. Né? A gente tem também a parte de orientação de como fazer em casa, porque a gente muito fala de você precisa estimular a criança sempre que possível, né? Mas como fazer isso de uma maneira correta? Então nós temos tudo aqui também explicado na parte da linguagem, como estimular a fala, a parte motora também, a parte de terapia ocupacional, seletividade alimentar também, que é uma preocupação gigantesca dos pais, tem tudo aqui também neste manual. Inclusive tem também a parte médica, né? Porque os médicos são os nossos parceiros. E a gente
desmistifica alguns pontos, né? Porque alguns pais, obviamente, ainda têm uma certa resistência, né, à parte medicamentosa. Então, aí a gente já selecionou esses pontos, né? E é um norte também para as famílias entenderem melhor essa questão. Não somos nós falando isso, mas os próprios médicos, o que elucida melhor, né? E agora, mas está numa linguagem assim que as famílias consigam entender, sem né? termo Numa linguagem técnico, não. A gente sim. fez uma coisa mais lúdica, com muita informação, claro, mas de uma forma muito simples, que todo mundo possa entender, com figuras. É um material muito fácil, de leitura muito fácil. E de Então, não é também. não é cansativo, né? Uma das premissas do Instituto Zoom, né, e do Aproximar, agora do Núcleo Expert, é essa orientação parental, né? Essa parceria com a família. Como que vocês vão, Ivanilda, passar essas informações do e-book para os pais? Isso já acontece no nosso dia a dia, Gil. Quando a gente senta com uma família, né, para fazer as devidas orientações, é falado sobre tudo isso e que está tudo aqui dentro, né? E é super interessante porque a gente senta hoje com a família, na semana que vem a criança vem, e quando essa família acolhe essas informações, essa criança ela vem de uma forma diferente e aí o trabalho verdadeiramente acontece, né? Porque o trabalho tem que ser junto com a família, é uma parceria, porque o Instituto sozinho não consegue nada, né? Quando a família dá a mão para o Instituto e a gente caminha junto, a evolução dessa criança ela é fantástica. A gente tem muita história de sucesso, né? E eu acho que a gente poderia até lançar aqui um desafio, que nós temos aqui know-how para até lançar um livro, né? Lançar um livro, não só um e-book, mas lançar mesmo assim um livro físico, que hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão muito voltadas na tecnologia, nos livros digitais, mas nada como um bom e velho livro nas mãos, né, para a gente resgatar aí toda essa memória, toda essa importância. Então fica a dica, né, para vocês, para todos nós. E quem sabe daqui uns anos a gente lance aí um livro, né, porque propriedade aqui no Instituto Zoom tem muita história, né? Isso. E nós devemos a isso aos nossos atendidos, às nossas famílias, né? Nós percorremos e construímos uma história, né? Graças à credibilidade, à frequência, à busca pelo Instituto Zoom e pelo Aproximar, né? Sim. E aí eles devem esse mérito também é deles, né? Sim. E voltando um pouquinho ao e-book, todos os dias, né, Iva, nós sentamos e orientamos diversas famílias, mas a gente tem as mídias para acessar e buscar informação, obviamente, mas tem muitas famílias que não têm nem o conhecimento das fontes que elas pesquisam. E hoje se pesquisa muitas fontes que não são confiáveis e acaba, né, confundindo e gerando... A gente sente muito isso, né? Então, nós sentimos a necessidade que, além dessas orientações que nós realizamos todos os dias, construir uma ferramenta prática, objetiva, né, que eles possam usar mesmo e pôr em prática tudo que a gente, né, orienta. É informação segura, né? Porque não adianta a gente ter acesso à informação muito fácil, que de fato agora a gente joga autismo lá no Google, vem tudo pra gente. Mas nem tudo é válido, né? Então a gente tem muito... E como o autista também ele é único, né? É singular. Então, às vezes, o que dá pro meu filho não dá pro seu. Sim, não dá pra comparar, atendimento, sempre a equipe trabalhando junto, né? Com certeza. Então, são fontes confiáveis, os nossos profissionais também têm certeza que nas palestras a gente refina muito o que a gente vai passar, são baseados em estudos comprovados cientificamente, doutores e médicos muito importantes e muito renomados, que a gente leva como guia para o nosso atendimento também. E aqui é tudo que a gente sabe, a gente colocou aqui. É tudo que a gente vivencia, né? A nossa prática desses 14 anos aí, né? Tudo que a gente aprendeu no decorrer desses anos, né? Está aqui, né? E a gente está aberto a aprender sempre, né? Todo dia é um novo dia. Se for revisar a semana que vem, já tem coisa diferente. A gente sempre fala, né, quando a gente vai nos eventos, nas palestras,
Não há um manual de referência, obviamente, não há um manual sobre, porque essa diversidade do espectro autista é muito grande, né? Mas a gente tem que ter ferramentas, né? Ferramentas sérias, né? De possibilidades e estratégias de trabalho. Então, a gente está contribuindo também, né? Para essa questão do espectro autista, né? Com essa possibilidade, porque a nossa equipe, graças a Deus, é muito capacitada, né? Porque a gente busca seriedade, a gente busca um trabalho sério, a gente se doa, né? E a gente vai em busca do que for necessário. Vai em busca do conhecimento, né? Isso, do conhecimento para melhor atender, né, os nossos... Val, e a gente tem um vilão nessa história, né, na prática aí, de desenvolvimento das nossas crianças, né, que é isso aqui, né, o celular ele é o vilão, né, e quando a gente senta com as famílias para as orientações, ele fala, mas eu faço o quê, né, então aqui está o que pode ser feito, né, a hora que tirar isso aqui, porque isso aqui é necessário tirar, né, mas ele tem que ter uma ideia do que ele precisa fazer para substituir isso aqui, né. Isso. Agora, se eu sou uma mãe, né, eu quero ter o acesso a esse manual, o que eu faço, Valquíria? Sim, nós estamos lançando, né, de uma forma tão legal, né, esse manual para vocês. Agora ele vai ser disponibilizado às nossas famílias, né, as famílias do Instituto Zoom, as famílias da Escola Aproximar, né, e nós, agora, a partir de agora, toda reunião que fizermos, né, estaremos aí comunicando, trabalhando melhor, orientando, né, cada página desse e-book. Certo. E agora, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre o e-book, sobre a importância? Eu acho que, como eu escrevi aqui na apresentação, é muito importante a gente buscar sempre uma informação, né? Então, quando a gente tem dúvida, a gente está disponível sempre aqui, marca uma reunião. E eu acho que esse e-book é para ser lido, para ser aproveitado ao máximo, porque tem muita informação, muita coisa boa, muita coisa rica que a gente pode tirar daqui, mas a gente sempre vai estar disponível também, né? Para fazer as reuniões, mas é uma ferramenta incrível. A informação, ela gera assertividade, a informação, ela clareia e dá um norte para as famílias, a informação, ela gera uma reciprocidade e uma segurança, né, de que naquela dificuldade eu tenho possibilidades, eu tenho estratégia. A Riva falava agora sobre a questão do nosso inimigo número 1, que está dentro das nossas casas, né? Famílias não é uma questão só, é uma questão internacional hoje que está gerando, roubando, na verdade, desenvolvimento, no sentido que está gerando doenças psiquiátricas. Sim, tem muitas crianças sendo internadas, né? Internadas. E não só criança atípica, crianças mesmo, exatamente, menos de 12 anos, já estão internadas pelo excesso do uso de tela. E informação não falta, porque todo mundo sabe que é ruim, né? Mas é a questão de facilidade, informação que realmente hoje em dia é um meio de cura, não tem o que fazer, né? Mas a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção para esse... E a possibilidade de a gente ter uma estratégia concreta possibilita uma confiabilidade no nosso trabalho também. Confiança no nosso trabalho significa o quê? Rendimento do desenvolvimento. Uma família segura emocionalmente, ela passa para o seu filho e ele rende melhor. No Instituto Zoom, ele rende melhor na escola. Então, a gente está muito feliz, né, por ter concluído esse trabalho conjuntamente, né, e em gratidão à nossa equipe, né, que é uma equipe multidisciplinar muito capacitada. Hoje a gente tem uma rede de médicos que se orgulham de trabalhar conosco, né? Sim. Então a gente que confia no nosso trabalho. Um dos podcasts, né? Nós vamos trazer a equipe médica para conversar, que vai com certeza contribuir muito. Sim, isso. E aqui nós realmente enlaçamos, né? Com as famílias, com os nossos atendidos, com aqueles que nos buscam, porque não vai ser útil só para, né, as famílias que estão aqui. O serviço social, todo dia, né, Iva, faz
acolhidas e precisam, eles vão ficar numa lista de espera e precisam de um norte. A família sem saber o que fazer, né? Através desse manual ela pode fazer. Agora, por exemplo, muitas pessoas aí, né, os espectadores que estão assistindo aí o nosso bate-papo, o nosso podcast, vai se interessar. Por exemplo, uma escola que a gente sabe que tem pessoas com autismo na escola, né? Eu tenho uma academia de dança, eu vou ter, mas eu tenho interesse. O que eu faço? Eu entro em contato com quem? Pode entrar em contato conosco, né, com a coordenação, vamos avaliar No essa Instituto situação. Zoom, no Porque nós aproximar. construímos, eu entendi que Sim. você se referiu, mas nós construímos para a realidade que nós vivenciamos, né? E aí a gente pode indicar, sim, dar dicas, uma construção, né, para aquele ambiente, para aquela clínica, porque é tudo peculiar dentro da demanda, dentro da forma de trabalhar, né? Então tem esses detalhes. Mas estamos abertos aí a recebê-los, a orientá-los, então pode nos procurar sim. Você está numa linguagem simples, a gente tem que, né, divulgar a informação. exatamente, né? As ideias têm que ser compartilhadas, não é verdade? E agora uma mensagem, Aninha, tem uma mensagem para deixar aí, o Riva, o Val, uma mensagem aí para deixar para o nosso público, né, sobre o trabalho que vocês desenvolveram. É assim, né? Quando a gente tá grávida, a gente descobre o bebezinho lá, a gente não espera receber uma criança com uma deficiência, com um diagnóstico. A gente espera o filho perfeito, né? Aquele filho que a gente não imagina que vai ter dificuldades. Mas infelizmente acontece, né? E eu acho que o diagnóstico nunca vai ser o destino. Se a gente tem informação, se a gente corre atrás, se a gente pesquisa, se a gente busca, a gente está buscando saúde, a gente está buscando qualidade de vida para nossa família, para o nosso filho, para quem a gente cuida, quem a gente ama, né? Então eu acredito que eu fiz com muito amor, fiz com muito carinho essa missão que foi dada, porque eu quero ajudar, quero estar à disposição, né, para auxiliar nessa jornada, que não é fácil, a gente sabe que conviver com o autismo é muito difícil, mas não é possível, né? Quando a gente tem informação, quando a gente tem algum lugar para ser acolhido, fica tudo mais fácil. Então, acredito que através desse book a gente vai ajudar muito, eu espero que seja transformador na vida das pessoas. Diagnóstico, como ela está falando, é um divisor de águas. Você compreender o que se passa com você, reformula, né? Redimensiona a sua vida. Obviamente, tem lutas, dificuldades, né, de enfrentar o diagnóstico. E enfrentar o diagnóstico não é resignar-se, é aceitar com atividade, com ação. Ok, o diagnóstico existe, então, né, a gente buscou nesse e-book instrumentalizar, dar caminhos, né, a seguir estratégias orientadas para que realmente, né, ele encontre uma forma de superar as dificuldades que vão se apresentando e ter uma ótima qualidade de vida. E esse é um ponto de partida. Terão outras possibilidades de outros materiais também que pode... Isso, todos os dias, né, nós estamos pesquisando, colhendo informações, né, vivendo uma experiência única, né, e trabalhar com o autismo é uma diversidade muito grande, né, de problemas, de dificuldades, de pessoas que estão no espectro diferentemente. Então, nós estamos produzindo esse conhecimento diariamente. E essa ideia que você lançou, esse desafio, certamente vai acontecer e ele está bem perto. Se Deus quiser, e assim será. Agradecer a cada família que faz parte da instituição, a cada família que já fez parte um dia, porque com certeza a contribuição vieram deles, né, para a elaboração desse e-book, né, porque foi esse trabalho desenvolvido com todas as famílias que já passaram pela instituição no decorrer desses 14 anos. É um laboratório, né? Na verdade, é um laboratório. Né? Eles ensinam muito a gente, né? A gente acha que sabe tudo porque a gente estuda, mas sempre isso tem alguma mesmo. coisa diferente que eles trazem. Então tá bom, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso Cast Zoom e esse espaço está aberto. Sempre que tiver alguma notícia assim da mais alta relevância, como esse e-book, estamos à disposição, tá? Também. Assistam o nosso
podcast e os demais também, tá? Fica gravado aí no nosso YouTube. E um beijo, fiquem com Deus.